Olá pessoal dos sétimos anos, então hoje eu estou aqui no Parque Ecológico fazendo uma videoaula para vocês sobre tipos de caules. Então vocês já sabem que os caules, eles são estruturas que servem de ligação entre a raiz e as folhas. Alguns caules também armazenam nutrientes e outros caules vão sustentar a parte aérea de uma planta. Interessante aqui que no casco de vaca nós vamos encontrar bem aqui no meio uma pteridófita, né, uma samambaia, e notem que a samambaia ela está com os soros, que é a fase de esporófito, né? Então a samambaia que você está enxergando é o esporófito, e aqui você tem os soros onde vão ser produzidos os esporos. Olha que legal, embaixo da folha, certo? Agora o que eu queria que vocês observassem é que aqui embaixo tem a raiz. Essa raiz branca é da orquídea, tá? A raiz aqui da samambaia são essas menorzinhas. Agora vejam aqui o caule. Qual a característica dele? É um caule que cresce paralelo e ele é um caule chamado rizoma. O rizoma é um caule subterrâneo, certo? No caso aqui, como ele está na árvore, a gente não percebe isso. Mas se for uma samambaia de solo, isso aqui vai ficar escondido, ok? Porque ele fica embaixo da terra. Mas é uma característica, é um caule subterrâneo e esse caule ele vai se espalhando. Bom, pessoal, vocês têm aqui um outro tipo de caule. Dá para perceber que esse caule aqui, ele é um caule subterrâneo, certo? As raízes fasciculadas. O caule da cebolinha fica nessa região aqui, a gente chama de bulbo. Vou abrir aqui para vocês verem. Olha aí. Então essa parte nós chamamos de bulbo. É aqui que fica armazenado alguns nutrientes para a cebolinha, né? Então aqui são as folhas, o caule e a raiz. Então lembrando que esse caule ele é subterrâneo. É o mesmo tipo de caule que a gente vai encontrar no alho também, tá? Então nós vamos chamar de bulbo. Guardem isso. Essa árvore aqui que vocês estão vendo é o araçá. Isso aqui, se eu não me engano, é o araçá vermelho. Ele está sem fruto agora, mas eu acho que é o araçá vermelho. Queria que vocês observassem o caule dessa árvore. Se vocês notarem, esse caule ele é bastante ramificado. Então o caule ramificado a gente chama de tronco. Então a maioria das árvores elas possuem o caule do tipo tronco. Então é aquele caule que vai ter bastante galhos e é um caule mais grosso do que os demais. Aqui desse lado vocês têm também as araucárias, né? Observe que a araucária, elas são árvores bem grandes e elas têm também algumas ramificações. Então é um outro exemplo de tronco que nós temos aqui. Bom, nós temos aqui agora um outro caule aéreo, certo? Se vocês notarem aqui nesse caule, a gente vai perceber umas estruturas como se fosse uma mola. Isso aqui chama gavinha. A gavinha ela é usada para segurar melhor em algum suporte, né? Igual do chuchu. Tá, então vamos lá. Qual a característica desse galho primeiro? Melhor, qual a característica desse caule, né? Esse caule ele é também aéreo, mas ele é um caule que a gente chama de volúvel. Por quê? Ele tem que ter um suporte para ele estar subindo em algum lugar. Então vocês podem perceber aqui que o maracujá ele tem que ter um apoio para ele poder subir. Então todo caule que tem essa capacidade de ficar fixo em outro local, nós vamos chamar de caule volúvel. Deixa eu até mostrar para vocês também uma coisa interessante, as gemas, né? Olha aí, aqui vocês têm as gemas laterais, tá aqui. Então essa gema lateral, a hora que ela crescer, ela vai ter uma ramificação, né? E nós temos também a gema apical. Olha aí, a pontinha aqui. Lembra que eu falei na aula, gema apical e as gemas laterais. As gemas laterais saem sempre do nó. Então eu tenho um nó aqui e um outro aqui. Olha, um outro broto saindo aqui. Ok? Então, maracujá, um caule do tipo volúvel. Então, gente, vamos lá. Vocês têm aqui um outro caule aéreo também. Vocês estão percebendo que esse caule do tomate cereja, ele é um caule bem fino.
né? Então esses caules que são mais fininhos, nós chamamos de haste. Então a gente tem o exemplo do girassol, da couve, então, da roseira. Todos os caules pequenos têm essa característica, e aí nós vamos chamar sempre de haste. Então o tomate cereja é um exemplo dessa classificação, lembrando que é um caule também aéreo. Outro exemplo aqui de caule aéreo é o da capuchinha. Vocês sabem que a capuchinha, a flor, ela é comestível, né? Então vejam como é que está aqui o caule. O caule, ele está deitado. Então a gente fala que isso aqui é um caule rastejante, certo? Então se vocês observarem aqui toda a plantação da capuchinha, então o caule ele vai se espalhando. É como se fosse da abóbora, da moranga, do morango também. E aqui também a gente consegue observar a presença das gemas, né? Olha, a gema lateral, e aqui na ponta a gente tem a gema apical. Então, lembrando, capuchinha é um caule rastejante. Então olha aí, pessoal, a gente tem aqui um outro exemplo de caule rastejante, que é o da moranga. Então notem que ele se ramifica também. A gente tem aqui, no caso, olhem só, que eu falei para vocês, a gema lateral, além da folha, pode dar origem também a frutos, certo? Aqui você tem um broto aqui também, na gema lateral, e ali na ponta vocês têm a gema apical, ok? Vocês estão agora observando aqui dentro da mata um caule também aéreo, só que vocês vão observar que ele não tem ramificações. Esse aqui é o Palmito jussara. Notem que lá na parte de cima é onde saem as folhas. Então isso é característico do caule chamado estipe. Então na estipe você não vai ter ramificações, você vai ter somente folhas. Então, mais um exemplo de caule aéreo do tipo estipe do Palmito jussara. Vocês estão observando aqui o bambu, e aí se vocês forem notar, notem que o bambu, ele tem aqui, olha, esses nós bem visíveis. Então, os nós é onde saem as gemas. Aqui você tem uma gema, dá para perceber aqui, ó, dessa gema vai sair as folhas ou uma ramificação. Então, esse caule aqui, que tem um nó bem visível, a gente chama caule do tipo colmo. É igual ao da cana de açúcar, ok? Então, o colmo, ele tem os nós bem visíveis. Nós temos aqui agora um aguapé, então um caule, uma planta aquática, né? Dá para perceber a grande quantidade de raízes aqui. E nós temos também a presença do caule. O caule aqui do aguapé é um caule pequeno, né? Se vocês forem perceber, olha aí. Essa parte aqui. E aqui seria a parte aérea, que fica fora da água. Então, as folhas. Deixa eu aproveitar para mostrar para vocês. Olha aí. Aqui no pecíolo da folha, nós temos uma estrutura que parece uma esponja, onde fica acumulado o ar. E é por isso que o aguapé, ele consegue flutuar na água, por causa dessa estrutura aqui que fica no pecíolo da folha, né? Então vamos tirar isso aqui. Então mais um exemplo aí do caule, no caso um caule aquático.